Esta é a primeira mensagem da série sobre o Espírito Santo. Para quem é do culto das 5 já é a segunda, porque domingo passado eu já preguei uma. Então, porque vocês estiveram com o Joel de manhã e à noite, foi maravilhoso. Mas para o pessoal das 5 é a segunda, para o pessoal das 10 e das 7 é a primeira. Quantos aqui querem ter uma experiência com o Espírito Santo? Queridos, vocês já pensaram que coisa maravilhosa que é Deus habitar em você? Vocês já imaginaram que coisa tremenda que é isso? Na primeira mensagem de hoje, eu quero falar para vocês sobre a unção do Espírito Santo. Vocês sabem que quando nasceu o Evangelho, ninguém imaginava que o cristianismo seria uma outra religião. Os judeus que se converteram achavam que eles tinham descoberto o verdadeiro Messias, que Israel esperava e que veio. A primeira vez que o nome cristãos foi usado na Bíblia foi para a igreja em Antioquia. A Bíblia diz que por causa das coisas que o povo fazia, eles falavam com a intrepidez que Jesus falava. Eles curavam como Jesus curava. Os sinais que haviam em Jesus havia neles. E pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Quem sabe o que é cristão? Alguém pode me dizer, levantar, falar de peito aberto que é cristão? Pequenos cristos. Quem te falou isso? Porque no culto das 5 falaram a mesma coisa. Seria engraçado, né? Cristão ser pequeno. Estou brincando, eu queria ouvir essa resposta. Mas na verdade, a palavra Cristo é uma palavra grega que traduz uma palavra hebraica. A palavra Mashiach, que é Messias. Diga para a pessoa do teu lado, cristão e Cristo e Messias. Diga para a pessoa do teu lado, Cristo e Messias são a mesma coisa. E o que Messias significa? Enviado, mas enviado mais do que isso, significa ungido. Ora, se Messias e Cristo é o ungido de Deus, o que é o cristão? Não é o pequeno Cristo, é o ungido como Jesus. Diga para a pessoa do teu lado, você tem um decreto na tua vida de ser ungido de Deus, com uma missão, enviado com o propósito na sua geração, amém? Comece liberando a unção, aplaudindo o Senhor, declarando que Ele é bom, que Ele é tremendo, amém? No dia que você aceitou Jesus e o Espírito Santo veio sobre a tua vida, há uma unção sobre a tua vida. Há uma missão sobre a tua vida. E hoje eu quero falar para vocês sobre algumas características de uma pessoa ungida, de uma pessoa cristã. Como ela manifesta o poder do Espírito na vida dela. Vamos começar lendo Isaías capítulo 61. Os versículos 1 a 4, que dizem o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Este texto que Isaías profetiza, Jesus repetiu esse texto no dia que ele entrou na sinagoga de Nazaré, abriu o rolo da Escritura, leu este texto. E como de costume, quando ele terminou de ler, todo mundo olhou para ele e falou, vamos ver o que ele vai comentar a respeito. E naquele dia ele disse, hoje se cumpriu em mim esta palavra.
Em outras palavras, ele diz: eu sou esse ungido de quem Isaías falou. Sou eu quem veio para pregar a boa nova. E eles pegaram Jesus e levaram para um monte chamado de Monte do Precipício. Adivinha por quê? Porque eles quiseram jogar Jesus lá de cima. Mas a Bíblia diz que ele se desvencilhou e atravessou a multidão. E todo mundo ficou. Quem tem a unção do Senhor também foi ungido para proclamar as boas notícias. Diga para a pessoa do teu lado: o inimigo quer que você fale de coisas ruins. Diga: o inimigo quer que você seja o trombeteiro da calamidade. Mas há uma unção sobre a tua vida de trazer a boa notícia aos quebrantados. A Bíblia não está dizendo que você vai contar boa notícia para quem está na boa. Então, crente, você não foi chamado para ficar falando mal de governo. Sabe como é que você protesta contra o governo? Na urna. Nós vamos dar uma sova neles daqui 2, 3 anos. Mas não é para ficar falando mal deles, não. Você tem que falar de Jesus. A boca fala do que o teu coração está cheio. Ao invés de você ficar com raiva, querendo morte, você vai declarar a vida para aqueles que estão quebrantados nessa geração. Amém ou não? Boa nova é boa notícia. Diga para a pessoa do teu lado: eu tenho uma boa notícia para você. Jesus ressuscitou. Jesus é mais poderoso do que as trevas, do que a corrupção, do que o diabo, do que o inferno. Amém ou não? Nós somos portadores das boas notícias. Porque toda vez que começa esse diz que me diz, essa falação, fica todo mundo, parece que cheio de ódio, de incredulidade, de falta de esperança. E os crentes ficam: ai meu Deus, o que vai ser do futuro? Estou nem aí. Meu futuro está escrito no livro da vida. Quem cuida de mim é o Senhor, amém? Na tua casa não vale encantamento. Na tua vida não vale maldição. Quem comanda a tua vida é o Senhor, amém? Diga para a pessoa, te aplauda, libere, declare, creia. Todo crente ungido pelo Espírito Santo foi chamado por Deus para pregar a boa notícia. Deus não quer que você seja um pregador de urucubaca. Querido, não é você que é bom, não é você que é grande. Não é verdade? A gente não é nada. Eu sou o subtroço do vice-treco. Pequenininho. Mas o poder de Deus na minha vida opera. E eu faço diferença. Você é igualzinho. Diga para a pessoa do teu lado: sorria, meu irmão. Jesus habita em você. Você tem uma boa notícia para esse mundo quebrantado. É esse o chamado da igreja. A segunda unção, a segunda manifestação da unção. Mas antes de chegar lá, eu quero só citar um texto aqui, que fala de um jovem chamado Estevão, um evangelista, não era teólogo. E ele estava sendo confrontado pelos fariseus, os teólogos da época. E lá em Atos capítulo 6, versos 8 a 10, a Bíblia diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Diga para a pessoa do teu lado: toda pessoa cheia do Espírito Santo vai levantar oposição. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Está me entendendo? Quem tem a unção de Deus, ainda que se levante oposição,
ninguém lhe resistirá. Amém? Quantos aqui querem essa unção na sua vida? Diga assim: meu nome é de cristão. Cristão é ungido. Diga: o Espírito de Deus já está em mim. E eu vou deixar ele fluir através de mim, como rios de água viva. Aleluia, glória a Deus. A unção de Deus você não pode ver, mas você pode sentir. Você vê a eletricidade, mas você sente ela, não sente? Bota a mão numa corrente, o que acontece? Eu me lembro que quando eu era recém-convertido, eu fui orar por uma moça que tinha um monte de demônios. Mas eu tinha uma manifestação, logo que eu me converti, onde eu entrava que tivesse um endemoniado, manifestava. E aí eu comecei a falar do demônio como se ele fosse um indivíduo qualquer. Demônio, onde eu chego, eles fogem. Chuto na traseira deles. Até que um dia, eu estava na minha casa, eles resolveram fazer uma visita para mim. E eles invadiram o meu quarto, que eu via cores, eu via cheiros, sentia cheiros, ouvia vozes, e eu não podia nem pensar em Deus, de tanto palavrão que vinha na minha mente. Durante uma semana, eu lutei contra isso. Eu falava, eu não vou pensar em Deus, porque se eu pensar em Deus, eu vou blasfemar. E um dia eu estava falando com Deus, falei: Deus, e agora? Porque eles também falavam: você já blasfemou contra o Espírito, se joga. Eu cheguei a subir numa janela do 10º andar, que era onde eu morava, e ele falava: pula que vai acabar o seu sofrimento. E eu pensei assim: se eu vou para o inferno, eu não vou antecipar. Se eu vou para o inferno, eu vou deixar acontecer naturalmente. E pulei para trás. Mas sabe quando você é novo convertido, você não tem muito entendimento da palavra, e eles tentando invadir minha mente? Você entende do que eu estou falando, né? No dia seguinte, o Caio, meu irmão, ligou para casa. Ele morava em outra cidade, ele não sabia de nada, porque eu não falei para ninguém. E ele começou a falar comigo, ele disse: Deus me mandou te ligar para dizer que Jesus te ama. Mas ele me falou para você nunca acreditar que você tem poder em si mesmo. Porque se você achar que você pode alguma coisa, você vai receber uma sova dos diabos, dos demônios. Mas no poder de Deus ninguém vai te resistir. E quando ele foi falando aquelas palavras, né, como irmão mais velho, eu fui chorando. E os demônios que estavam ali começaram a sair da minha vida. E nunca mais eu brinquei com a coisa de Deus. Hoje eu continuo dizendo: se eu estou cheio de Deus, eles não podem comigo. Mas eu sempre digo: não é por mim, porque eu sou o subtroço do vice-treco. Mas cheio do Espírito, ele não me resiste. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado: não tenha medo do demônio, não. Diga: seja instrumento de bom testemunho, porque Deus habita em você. Aplauda ao Senhor. Diga: eu te amo, Jesus. A segunda evidência de uma pessoa cheia do Espírito, ungida, é que ela literalmente é instrumento de cura. O texto que nós lemos diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Diga para a pessoa do teu lado, diga assim: enfermidade não é o propósito de Deus. A gente pode ficar enfermo por hábitos errados, por pensamentos errados. Todo mundo já ouviu falar doenças psicossomáticas. Eu somatizei. Soma no grego é corpo, psico é mente. É a mente produzindo resultados no corpo. Mas não é a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que você tem que declarar palavras de esperança. Amém? Quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Olha para o teu irmão do lado: para de falar besterol. Fale a palavra. Diga: a palavra de Deus é saúde para o meu corpo. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus, você tem que ser instrumento de cura. Em primeiro lugar, cura para a alma. Eu vou falar de uma coisa que eu experimentei. Eu fui criado numa família de 5 filhos. E eu era um menino muito traquina. Então eu apanhava um dia sim e outro também. Todo dia. Às vezes era cinta, às vezes era cabo de vassoura, às vezes era mão. Mas apanhar eu apanhava. E eu cresci com o sentimento de que meu pai não me amava. Eu com 15 anos eu enfrentei. E se a minha mãe não entra na frente, eu ia cometer um desatino. Mas lá na minha alma eu achava que meu pai não me amava. E muitos anos eu passei a justificar as feridas na alma por causa dessa besteirada. Até que eu falei, Deus, eu estou cansado desse nheco-nheco. Olha para a pessoa do teu lado e fala, para de nheco-nheco. Ficar lambendo a ferida. Ai, ninguém me ama. Deixei Deus fazer uma obra na minha vida. Procurei a Neuza e falei, Neuza, eu quero que você ore por mim, que eu quero me livrar dessa besteirada. Neuza Itioca. E ela fez um momento de libertação na minha vida. E nunca mais me lembrei. E de repente as pessoas notavam que eu agora só falava bem do meu pai. E um dia eu falei, Lília, você sabe que nunca mais doeu? E hoje eu olho para o meu pai, parece que era um outro pai. Porque eu comecei a ver as qualidades, a integridade, o amor, o orgulho que ele tinha de mim. A maneira como ele olhava para mim com gratidão por aquilo que eu me tornei. Quem fica te botando essa besteirada? Ai, ninguém me ama. Ai, o mundo é uma droga. É o diabo. Agora, você vai ficar com esse nheco-nheco? Olha para a pessoa do teu lado e fala, levanta a cabeça, Jesus te ama. Deus tem para você cura. Amém? Agora ninguém vai ser instrumento de cura. Se não estiver curado. Amém ou não? E a Bíblia diz, Jesus disse, Deus me ungiu para curar. Mas quando ele mandou os apóstolos, ele diz, vocês vão estender as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha para a tua mão. Fala, essa mão é canal de unção, de cura, de libertação. Diga, essa mão existe para adorar, para abençoar e mais nada. Amém? Não use as suas mãos para outra coisa que não seja para a glória de Deus. Mas Deus quer te usar na sociedade. Como é que uma pessoa é curada na alma? Quando um camarada que crê, declara na vida dele. Estou vendo a Eliane aqui, Eliane, o Josias, a Eliana do Erce, e muitos outros que ministram cura interior, estão cansados de ver a Lilian, foi liberta pela oração da Eliane. Você foi chamado por Deus para ser um médico de alma e de corpo, amém ou não? Agora você tem que estar curado primeiro. Você primeiro tem que saber que Jesus te ama, tem que estar fechada a ferida. E eu quero declarar para você que o Espírito de Deus que ungiu Jesus é o mesmo que unge você. E está na hora de separar de nheco-nheco, de frescura, de ficar se lambendo e dizer, eu sou amado pelo meu Deus. Eu vou ser feliz e eu vou ser uma bênção nessa vida. Amém? Não penso que eu não te entendo, eu te entendo. Eu passei anos da minha vida. Eu já era uma bênção, mas só que lá no meu cantinho, ficava, ai, por que Deus, que Ele não me amou? Para com isso, deixa Deus te usar. Se você, ao invés de ficar alimentando essas dores, essas justificativas, falar, Jesus, o Senhor me amou, o Senhor me ama, eu posso ser uma bênção e eu quero. Diga para a pessoa do teu lado, hoje você vai sair daqui abalado,
Hoje você vai sair daqui com a alma restaurada, porque a unção de cura do Espírito de Deus está neste lugar. Amém? Aquele que entrou triste vai sair feliz, vai sair alegre. Deus quer trocar suas vestes hoje, quer tirar o pano de saco e cinza e botar veste de louvor. Amém? Quer colocar olho de alegria ao invés de pranto. Quer colocar coroa de justiça na sua vida. Você andar no mundo e as pessoas vão dizer: uau, uau, que é isso? É Jesus na minha vida. Amém? Quantos querem ser assim nesse mundo? Deus te chamou, a unção de Deus na tua vida é a unção de cura. Toda pessoa ungida vai ser curada e vai ser instrumento de cura. Mas a Bíblia diz também que a pessoa ungida é instrumento de libertação. E o texto diz claramente: Ele me ungiu para pregar, diga pregar boas novas. Enviou-me a curar, diga curar os quebrantados. E a proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade aos algemados. Diga primeiro proclamar e depois libertar. O que é proclamar, hein? Como é que se anuncia? Como é que se anuncia? É assim: irmão, seja curado. Sabe o que é proclamar? É botar a boca num trombone, é bradar, é declarar, é liberar. Deus quer que você libere. Quando o diabo estiver se levantando na tua vida, dá uns berros com ele, meu irmão. Dá uns berros, dá uns gritos com ele: sai da minha vida. Amém. Pensa que Jesus não dava uns berros de vez em quando? Ele clamava e as multidões vinham. Deus está procurando gente assim, sabe, gente? Dentro do mundo epistemológico, há uma definição, uma diferença entre filosofia e teologia. A filosofia fala sobre Deus, e tem muita gente que fala sobre Deus. A teologia fala de Deus. O primeiro fala de algo quando está fora dele. O segundo fala algo quando está dentro dele. Usando esta diferença epistemológica, eu quero dizer que o que Deus faz com o ungido é que Ele não fala da experiência do outro, Ele fala da sua própria experiência. Quantos aqui querem ter uma experiência diária com o Espírito Santo, a cada dia? Quantos querem ter as suas próprias experiências de cura interior, de cura física, de falar e a pessoa se converter? Quantos querem? Diga: eu quero, porque você já é ungido por Deus. O que você precisa é liberar. Olha para o teu irmão do lado, diga: você vai ser um libertador. Satanás quer meter uma cadeia em você, quer te botar no cilindró, quer botar um cadeado nos seus pés. E a Bíblia diz que Deus vem para te libertar de qualquer cadeia. Então não fica com medo, porque não tem demônio que possa fazer algo. Só faz você deixar, ou se você descrer. Você quer entender o que é a unção? Olha para o teu irmão e diga: você é uma Ferrari. No mundo espiritual você é uma Ferrari. Diga: mas para ela andar precisa de uma chave. Diga: a chave é a fé. E para ela andar ela precisa de combustível. Diga: o combustível é a unção do Espírito. Diga assim: Ferrari sem chave, sem gasolina, não anda. Mas você é uma Ferrari. E Deus está dizendo: pela fé eu vou ligar essa chave. Pela fé eu tenho combustível no meu tanque, porque eu vou me encher do Espírito Santo. E Deus vai me usar. Amém.
Aleluia. Diga para a pessoa ao teu lado: levanta a cabeça, meu irmão. Você foi chamado por Deus para ser mais do que vencedor. Diga: todo crente cheio do Espírito Santo proclama a boa nova. Todo crente cheio do Espírito Santo foi chamado para curar. Todo crente cheio do Espírito Santo foi chamado para libertar. Amém. Todo crente cheio do Espírito Santo é um adorador. Efésios 5, 18 a 20 diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que eu me encho de combustível do Espírito Santo? Aqui está dizendo como. Qual a primeira coisa que ele diz? Falando entre vós em besterol? Não. Falando entre vós em murmuração? Falando entre vós em mal do governo? Falando entre vós o quê? Salmos. O que os salmos falam? Você já leu os salmos? O que tem de comum lá? Orações cantadas. Muitas vezes o camarada está abrindo o coração e falando das mazelas, mas ele começa mal e termina dizendo: mas eu sei que tudo podes. Amém. Falando entre salmos. A primeira maneira de você encher o teu coração do combustível da unção é proclamando a palavra. Sabe como o diabo quer roubar você disso? Todas essas coisas na televisão, quando você liga, por exemplo, o Datena, você ligou, já começou a sangrar. Aí você vira o canal e vai para a Record. Aí é pior ainda. Aí não pinga sangue, aí escorre. E o camarada ouve aquilo e já começa a falar: meu Deus, eu vou morrer. Eu não quero mais andar na rua. Aí você liga o Jornal Nacional, só roubalheira. E aí os crentes começam a repetir a calamidade. Deus não te chamou para fazer isso, mas para adorar. Eu fiquei muito feliz porque eu assisti o jogo da Champions League. E eu gosto muito do Neymar e por causa dele eu torço para o Barcelona. E eu falei para a turma lá, estava todo mundo assistindo em casa, lá eu falei: o Neymar vai fazer um gol hoje. E Deus fez de um jeito para ele fazer no último segundo. Ajoelhou, meteu uma faixa escrito 100% Jesus, e mais de 2 bilhões de pessoas, muçulmanos, de todo tipo de gente, vendo 100% Jesus. Amém? Aí hoje de manhã eu abro o computador, vou ler as notícias da UOL, eu vejo lá o seu Juca Kfouri metendo pau nele. Onde já se viu ficar falando da sua fé? Por acaso quem perdeu não pode ter Jesus? Vocês já repararam que pode ter qualquer manifestação que todo mundo aplaude? O Neymar botou uma faixinha e o cara está virado contra ele. Agora, se o fulano vai lá, quer sair na marcha gay, botar coroa de abacaxi na cabeça, fazer tudo, todo mundo aplaude. Agora, falou de Jesus, o inferno estremece. Mas
graças a Deus por aquele menino com 23 anos, ele pode não ser perfeito, mas ele não se envergonhou da sua fé. E Deus está te dizendo, se você estiver pronto para dizer, eu vou exaltar Jesus, Deus vai te levantar, vai arrebentar todos os grilhões da tua vida, e vai te levantar nessa geração corrompida. Amém ou não? Deus quer usar os crentes, mas os crentes não querem ser usados. Os crentes querem reclamar do governo, reclamar do pai, reclamar da mãe, reclamar do passado, das feridas. Para de nheco-nheco. Decida, eu vou deixar o Espírito fazer a obra completa. Cabelo, bigode, barba, tudo. Deus quer te vestir de vestes novas, vestes da justiça. Deus quer que você ande nesse mundo e as pessoas digam, carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, meu querido irmão? Amém, meu irmão? Diga amém. Diga, eu quero na minha vida. Aplauda, libere o céu, libere a alegria, o júbilo. A Bíblia está dizendo que a unção de Deus vai na tua vida produzir frutos. Mas como eu me unjo? Em primeiro lugar, falando a palavra. Segundo lugar, cantando. Já viu o ditado que diz, quem canta, seus males espantam. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O que você sente quando você canta isso? O que você sente? Paz, alegria. A pessoa do Espírito Santo é atraída pela adoração. A Bíblia diz, Jesus disse para a mulher samaritana, o Pai está procurando adoradores. Quando você estiver se sentindo triste, abatido, sem esperança, cante ao Senhor, exalte o seu nome. Sabe, queridos, a adoração faz uma limpeza na vida do indivíduo. Porque a adoração, em primeiro lugar, tanto a palavra adoração no hebraico, no Velho Testamento, quanto no grego, no Novo, tem a ver com prostrar-se. Você já reparou que toda pessoa que teve um encontro com um anjo, com um ser celestial ou com Deus, o que acontece com ele? Ele cai. Porque tem a sensação de que ele está diante de algo extraordinariamente grande. Sim ou não? A primeira coisa que o adorador faz é reconhecer que ele é pequeno, mas tem um Deus grande. Outra coisa que o adorador faz, eu entendo a adoração como a hipérbole do elogio. Quando você gosta de uma coisa, você a gosta. Se você gosta muito, você ama. Se você ama demais, você adora. E quem adora exalta. Quando você coloca alguém como objeto da sua adoração, essa pessoa é essencial na tua vida. Querido, quando você começa a fazer isso para Deus, o Espírito começa a te encher. E onde o Espírito está, a tristeza vai embora, o rancor vai embora, a incredulidade vai embora, o medo vai embora, e você fica em paz. Vamos cantar. Já os músicos estão ouvindo pela terceira vez a palavra, mas eu quero falar agora especificamente para vocês. Eu creio que não tem nenhum instrumento no reino físico
mais poderoso do que a música. Nenhum. Para levar o homem para a adoração. Então isso é muito perigoso. Porque se você usar bem, você vai levar as pessoas para Deus. Eu me converti, sabe como? Num acampamento lotado de preconceitos. Quando eu entrei lá, que as pessoas vinham me abraçar, Jesus te ama, eu falava, sai para fora lá, sai fora essa crentaiada. Mas quando começaram a adorar, rasgaram a minha alma. E o Senhor entrou. Então, vocês precisam ser antes adoradores. Mais importante ser adoradores do que bons músicos. Porque tem muitos bons músicos que usam da sua música para incitar a morte, a violência. Verdade ou não é? Porque a música, meu querido, é um instrumento poderoso. Diga para a pessoa ao teu lado, use a teu favor. Está triste? Cante ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. É bonito, não é? Você sente a presença de Deus? Quando você começa a cantar, parece que é a unção de Deus. E até a maneira como Deus vem na unção é uma coisa interessante. Eu estava dizendo hoje de manhã que quando a Bíblia relata o êxodo, a palavra Pessah, que todo mundo conhece, né? Significa passar por cima. Mas essa não é a palavra única que tem no texto. Porque lá o texto de Êxodo diz que Deus iria passar sobre os egípcios. Só que a palavra que ele usa ali é avar. Literalmente é atravessar, é passar por uma tropa, é pisotear. Mas essa palavra Pessah, ela é uma palavra usada também para traduzir aquele voo que o pássaro vai fazer quando ele vai pousar num galho. Você já viu um passarinho vem voando, mas ele tem que parar, o que ele faz? Ele breca. Essa palavra também é usada nas escrituras para dizer de alguém que está pisando em ovos. Esta é a palavra para a unção de Deus. É a mesma palavra que fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Significa literalmente planar. Para o inimigo, ele passa que nem um tanque de guerra. Mas para você que é frágil, ele vem planando. E ele vem batendo asas. E quando ele toca na sua vida, ele entra sem destruir, sem destruir, só para proteger. Você é esse camarada que está debaixo desta unção, deste cuidado, deste amor de Deus. Cutuca teu irmão, dá uma cotovelada nele e fala assim: misericórdia, esse negócio é estreito. Oh Deus maravilhoso, Ele cuida de nós. Por isso que às vezes demora tanto, mas Ele vai devagarinho. Porque a gente, quando não está na unção, irmão, é que nem trator. Eu sei ser trator. O Kiko já conheceu o trator Lamartine. Mas Deus não. Conhece, meu amor, o que Deus fez. A mudança. Sabe, querido? Essa é a unção de Deus na sua vida. E Ele vem para tirar as feridas. Então você quer essa unção na sua vida? Adore, louve, cante, exalte. Leia a palavra. Não deixe o inimigo colocar no teu coração palavras que vão ser produzidas.
Unção não combina com ira. Unção não combina com raiva. Unção não combina com revanche. Unção combina com cura, com abrir a porta do cadeado, com amar, com planar, com cuidar. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado. Hoje você vai sair daqui levinho, levinho, pisando em ovos. Vai sair daqui diferente. Vai sair com um sorriso nos lábios, com um cântico no coração, de louvor ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor, diga: eu quero isso na minha vida. É melhor a unção de Deus do que o nheco-nheco, não é? Fala assim: show nheco-nheco. Eu quero terminar dizendo que todo crente ungido experimenta a real prosperidade. Esta palavra é uma palavra que hoje ela foi tanto demonizada quanto idolatrada. Em qualquer um dos extremos ela é ruim. Eu quero dizer para você o que a Bíblia fala de prosperidade. A primeira vez que a palavra prosperidade acontece na Bíblia, e esta define o seu significado, está lá em Gênesis 24:40. Para você entender o que está acontecendo, Abraão já era velho, seu filho Isaque tinha por volta de 40 anos, não tinha casado ainda. E ele então manda o seu servo Eliezer para buscar lá entre os seus parentes uma esposa, que depois veio a ser Rebeca. E ele diz: olha, vai lá e traga uma das mulheres da minha família, não quero que pegue de fora. E o servo fala assim: mas e se eu não encontrar, e se ela não quiser vir? E Abraão fala para ele: Deus vai prosperar o seu caminho. Nessa hora, Eliezer já encontrou a família, já está lá sendo recebido por todo mundo, e ele conta o que Abraão lhe disse. E lá o texto diz assim: ele me disse, está falando do que Abraão falou para ele: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo. Diga: levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes esposa para o meu filho. Eu tomei o cuidado de trazer o lexicon, o dicionário desta palavra tsaliar no hebraico. Significa apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso. Literalmente, prosperidade significa você estar dentro de um propósito e você chegar até o fim. Diga assim: nadar e morrer na praia não é prosperar. Diga: prosperar é nadar e chegar na praia bem vivo. Amém? Unção é capacitação. Quando Deus te dá um propósito, um chamado, uma missão, Ele te dá dons, capacidades, habilidades, mas além disso, Ele te dá unção, para que você prospere no chamado que Ele tem para você. Se você, meu querido, não está prosperando, saiba de uma coisa: você não tem que pedir a Deus prosperidade. Você tem que pedir a Deus que Ele revele a tua missão. Porque o dia que você descobrir a tua missão e obedecer, Deus vai fazer chegar em você os recursos que você precisa. Você crê nisso? Eu quero provar isso para você. Eu quero perguntar: quantos aqui acham que Jesus era milionário? Jesus era rico? Jesus era pobre? Jesus era o quê? Próspero. Como é que ele prosperava? Bom, primeiro, ele sempre teve mulheres ricas que mantinham o ministério dele. Olha para o teu irmão do teu lado: sempre as mulheres
tem mais visão que os homens. Meu querido, você que é homem falou, não gostou, paciência. Mas é verdade. A mulherada está sempre na frente, no crer, no fazer, e os homens ficam travados. A Bíblia diz que as mulheres sustentavam Jesus. Ele ia pregar o evangelho e elas mandavam dinheiro. Ele precisava disso? Sim ou não? Não. Querem ver? Eu disse para vocês que prosperar significa levar a cabo, a bom tento, o quê? O propósito de Deus para a sua vida. Jesus estava lá com a multidão pregando o evangelho, eles estavam com fome de alimento espiritual, mas de fome de comida. E os discípulos, Senhor, nós temos que mandar embora esse povo. Faz horas que eles estão aqui, eles estão com fome. O que Jesus precisava fazer para que o povo continuasse a ouvir a palavra? Dar comida. E ele disse para os discípulos, vai lá, dê comida para esse povo. Mas como, Senhor? Nós estamos longe, não tem aonde pegar comida para todo mundo. Só tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Diga para a pessoa ao teu lado, o pouco nas mãos de Deus vai sobrar. O mesmo Jesus que recebia das mulheres, naquela hora falou, não vou receber de ninguém, não, eu vou multiplicar mesmo. E os pães foram se multiplicando, os peixes foram se multiplicando, todo mundo comeu, se fartou, e ainda sobraram 12 cestos. Querido, quando você estiver na obra de Deus para a tua vida, no lugar que Deus te chamou, naquilo para o que você foi chamado, a Bíblia está te garantindo, não vai faltar recurso. Amém? Quantos querem descobrir o propósito de Deus na sua vida? Quando eu e a Lília começamos essa igreja, durante muitos anos a gente passou muita dificuldade financeira. Muita, mas muita mesmo. Ninguém sabia, porque a gente não ficava chorando a miséria. Mas eu tinha 2 calças, uma preta e uma azul. Quando a gente recebia gente em casa, era bolacha, água e sal. Era sopinha que ela fazia, sopa de legumes. Às vezes, chegava no 15º dia, 20º dia, acabava a comida. Mas Deus sempre mandou. Eu falo que a Lília é queridinha de Deus. Ela é queridinha, ela não pode nem pensar que Deus faz. Teve um dia que ela falou para mim, estou com uma vontade de comer camarão. Eu falava, minha filha, não tem nem arroz aí. É verdade, estava vazia a despensa. Naquela tarde o Petia chegou com um cesto cheio de comida, camarão daqueles rosados, desse tamanho. Falou, vamos fazer hoje, nós vamos comer risoto de camarão. Eu olhei para a cara dela, falei, hoje eu vou me fartar de camarão. Glória a Deus! Esse é o nosso Deus, meu irmão. Eu estava no propósito da vontade de Deus. E Deus queria nos dar essa experiência para nós. Querido, passar por dificuldade não é pecado. Porque Deus tem um tempo para cada um. O que você não pode perder é o louvor no teu lábio. É saber que Deus é bom. É saber que Deus vai, em alguma hora, vai botar a mão sobre a tua vida e você vai ficar rindo sozinho. Porque a palavra de Deus diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós éramos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aleluia. Vai acontecer na tua vida. Vai acontecer tudo. Mas sabe, irmão, você precisa entender que o que você está precisando é buscar a unção de Deus. Você não precisa buscar prosperidade. Você precisa buscar a vontade de Deus na tua vida. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, os cardumes virão. Vocês querem ver como Jesus era próspero? Certa vez os discípulos tinham que pagar os impostos. Jesus falou, Pedro,
Faz o seguinte, porque eles pescavam de rede. Faz o seguinte, pega uma vara, vai lá no lago e pega, porque tem um peixe que eu vou mandar para você, ele vai, dentro dele, tem uma moeda. E essa moeda vai dar para pagar o seu imposto e o meu. Peixe lá, eu não sou pescador. Pegou a vara e... Aqui não, aqui ó, pá, jogou. Caiu o peixe já, tchum. Quando ele puxou, estava lá dentro. É assim, meu querido. Quando Deus quer te abençoar, o peixe vai ficar buscando a tua vara. Você fala, eu vou para cá, ele vai também. Eu vou para lá, ele vai também. Mas ele vai cair na tua vara. Amém? Os discípulos pescavam a noite inteira, não pescaram nada. Jesus, joga para o outro lado. Era tanto peixe. Só para te dizer que se te contar a história, que com Jesus é tudo sem nada, te contar a história pela metade. Porque quando os discípulos obedeceram a ele, eu não sei se ele tinha revelação de onde estavam os peixes, ou simplesmente os peixes foram para o lugar que ele mandou. Mas a provisão veio. Deus, neste tempo de crise, vai fazer milagre na vida de quem crê. Por isso, pare de declarar que não vai dar certo na tua vida. O que agrada a Deus é dizer, Senhor, se o Senhor está tratando comigo, eu te louvo e te adoro. Mas com a minha boca, eu não vou dar glória para o diabo dizendo que não vai acontecer na minha vida. Porque o Senhor é meu Pai, e meu Pai que me ama, e que provê, que cuida de mim, amém? Glória a Deus. Quantos querem dizer, eu creio? Não fique esperando de pessoas. Deus usa quem Ele quer. Ele pode usar as mulheres, mas pode usar os peixes. Ele usa quem Ele quiser. Você precisa estar no centro da vontade dEle. Amém? Olhe para a pessoa ao teu lado. Você já sabe qual é a tua missão? Diga, porque se você estiver na tua missão, a unção vai fluir e a prosperidade vai te acompanhar. Você crê nisso?